Olá, boa tarde, bem-vindo a mais um Mercado e Companhia. Veja os destaques de hoje. Relatório Fox reduz pela 15ª semana seguida a previsão do PIB para 2019. O crescimento da economia deve ser de 1%. Comercialização da safra de soja 2019-2020 registra quase 12% da produção. O volume está acima da média histórica para o período. Fórum Mais Milho, o mercado de defensivos biológicos cresce 70% no Brasil. O uso dos produtos alcança cerca de 11 milhões de hectares no país. Missão Americana começa hoje a inspeção em frigoríficos brasileiros para possível retomada das exportações. Na previsão do tempo, o clima seco na região do Mato Piba vai favorecer a colheita dos grãos. Tem ainda as cotações, João Batista Olive, a sua participação e muito mais. Mercado e Companhia já está no ar. Como de costume, o Banco Central divulgou hoje as estimativas de mercado para a economia brasileira. O relatório Fox é aquele resumo que reúne a expectativa de mais de 100 instituições financeiras. A previsão de crescimento do PIB, Produto Interno Bruto do Brasil, caiu de 1,13% para 1%. Já o índice de inflação, o IPCA, caiu de 4,03% para 3,89%. O câmbio para o fim de 2019 segue em R$ 3,80. A Selic, que é a taxa de juros brasileira, também permanece em R$ 6,50% ao ano. O economista da Votorantim, corretora Roberto Padovani, analisou os dados divulgados no relatório do Banco Central. Veja só. O Fox do Banco Central divulgada hoje mostra 3 mudanças principais. A primeira vem no PIB, indicando que a maior parte dos analistas considera uma economia mais frágil, não só em 2019, mas também em 2020. E um destaque aí é o desempenho da indústria, um certo pessimismo no crescimento esse ano e no próximo. O segundo destaque tem a ver com inflação. Os resultados decepcionantes do IPCA no curto prazo fizeram que os analistas ajustassem para baixo as expectativas de inflação para 2019, sem mudar, no entanto, as expectativas para 2020. Mas é preciso considerar que há um certo viés da forma como você pode olhar para a inflação mais baixa também no ano que vem. E o último ajuste tem a ver com juros. Há uma expectativa hoje de menor alta em 2020, refletindo esse quadro de menor crescimento e menor pressão inflacionária. E nós recebemos aqui no estúdio Miguel Daúde. Boa tarde, bem-vindo aí, voltando de Mato Grosso, aí passou uns dias por lá, de volta aqui com a gente. Bem-vindo, boa semana. Obrigado, Kelly, boa tarde a todos. Pois foi um momento muito agradável esse circular pelo Mato Grosso, no 14º Circuito ProSoja, onde eu confesso que eu aprendi muito. Mas vamos falar agora dessa análise aí, nesse novo relatório aí. Conta pra gente, já chega aí com essa bomba aí para discutir com a gente, Daúde. Pois é, Kelly, tem uma coisa que eu acho que é importante as pessoas entenderem. O que passou, passou, não vai acontecer mais nada. Inflação, taxa de juros. O grande problema que nós temos hoje é a expectativa. As nossas expectativas são péssimas, né? E a expectativa é que traz para o presente esse cenário. Qual é o cenário? De queda do PIB. Consequentemente, hoje eu estava vendo um relatório de um grande banco que diz que o PIB vai ficar em 0,8. Na minha análise, eu acho que o PIB ele pode até ser negativo ou não crescer absolutamente nada. Então, as expectativas são muito ruins, tanto para 2019 quanto para 2020. Isso provoca o quê? Cai a arrecadação do governo, o rombo das contas públicas aumenta, a reforma da Previdência, que está aí no cenário, é uma reforma que quanto mais o PIB cai, mais o rombo aumenta, menos a reforma tem efeito na nossa economia. Quer dizer, ela já não vai ter efeito nenhum financeiramente, ou seja, feita a reforma, o caixa do governo vai continuar a mesma coisa. O rombo você não tira com a reforma, o que você tira, talvez, a trajetória da dívida. Mas se o PIB continuar caindo assim, a trajetória da dívida vai continuar subindo. Então, dessa forma, esse aspecto é muito negativo. Qual é a expectativa do ministro Paulo Guedes? Ah, não, mas agora, refazendo a reforma, vai vir investimento. Ministro,
O senhor sabe que a nossa classificação de risco é de país de terceiro mundo, não é classificação para investimento. Primeiro, nós temos que melhorar a nossa classificação. E, para isso, nós temos que fazer o Brasil crescer. Aí eu gostaria de saber se o seu plano para fazer o Brasil crescer é a união monetária entre Brasil e Argentina, se é liberar o fundo de garantia que o senhor já disse. Se for isso, ministro, esquece, nós não vamos ter crescimento. E eu estou dizendo isso aqui, meu amigo produtor rural, não me entenda mal, eu não estou criticando o governo. Vocês sabem da minha posição em relação a Jair Bolsonaro. Eu não estou fazendo crítica a ele. Eu estou chamando a atenção como se chama a atenção de uma criança. Você tem que educar, você tem que falar, não vai ali que senão você vai cair no buraco. Não faz isso porque senão você vai ser atropelado. O que eu estou fazendo é exatamente chamando a atenção para um problema gravíssimo que nós temos. Agora, se não tem condições de entender isso, meu Deus do céu, isso é elementar. Quando a gente entra na universidade, a gente já aprende certas coisas que nós não podemos cometer esses erros, porque são expectativas. Ou o senhor acha que o investidor internacional não dá bola para isso? Será que ele está seguro que liberar fundo de garantia vai ser a salvação do Brasil? Se fazer união monetária? Nem vou falar nisso porque isso é um absurdo tão grande. Então essas coisas nós precisamos entender. O Brasil não pode ficar desse jeito. Reforma da Previdência é importante? É importantíssima, eu não tenho a dúvida. Mas ela resolve a trajetória futura. Não resolve o caixa. Ah, não, mas para fazer a reforma, para fazer as outras reformas. O senhor disse, ministro Paulo Guedes, quando assumiu, que o senhor teria a cada 2 dias uma medida. Até agora não tivemos uma. Ah, a questão da econômica. Sim, ótimo. Está lá sendo discutida, vamos ver o que vai sair dali. Outras coisas poderiam ser feitas. Por exemplo, o emprego, ele é sagrado. Nós não podemos dar uma melhorada no emprego? Agora a receita caindo, arrecadação caindo, o rombo aumenta e a eficácia das nossas reformas, quando chega lá, já não vai ser mais nenhuma. Então nós temos que pensar, temos que discutir, porque nós não podemos deixar o Brasil nesse caminho. Nós temos 60 milhões de brasileiros na informalidade, pessoas passando fome, desempregados. Essas pessoas não podem aguardar a reforma, não podem aguardar a boa vontade do investidor. Essas pessoas precisam trabalhar já. O setor agrícola vive uma crise inédita, não vai ter dinheiro para o plano safra a contento, as taxas vão subir, os preços lá fora estão ruins, os custos aqui dentro subiram demais, a transferência, né? Hoje você pega o patrimônio do produtor e vê o que ele ganha, caiu barbaramente, ele está se descapitalizando. Então, portanto, ministro, nós precisamos entender a lógica macroeconômica do Brasil. Pois, desculpa aí, eu estourei meu tempo, desculpa aí, pessoal, um abraço para vocês. Obrigada, Idaúde, pela sua participação com a gente aí, falando desse tema aí que com certeza traz bastante preocupação aí para o brasileiro e para o produtor. Uma ótima tarde para você, boa semana. Obrigado, Kelly, um abraço a todos. O destaque agora é que a comercialização antecipada da safra de soja 2019-2020 registra quase 12% da produção. Segundo o levantamento das safras e mercado, esse volume está acima da média histórica para o período. Acompanhe. A venda antecipada da soja safra 2019-2020 está em 11,9% da produção estimada em quase 118 milhões de toneladas. De acordo com as Safras e Mercado, em igual período do ano passado, o número era de 8,5% e na média histórica é de 6,3%. E vamos até Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, conversar com Luiz Fernando Gutierrez, que é analista das Safras e Mercado. Luiz, boa tarde. O cenário aí de preços está impulsionando essa venda antecipada de soja? Bem-vindo. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Exatamente. O que aconteceu é que os produtores aproveitaram, né, os preços em alta que a gente percebeu aí nas últimas semanas, principalmente em maio, né, ao longo de todo maio, a gente teve um movimento de preços para cima e os produtores voltaram para o mercado para comercializar aí tanto volumes da safra disponível quanto da safra nova. Eu acho que para a safra nova, principalmente, houve muita troca, houve muito barter feito
produtor aproveitando principalmente um câmbio, né, que estava aí na casa de entre 3,90 e 4,10. E então isso mostra que o produtor, esse câmbio é agradável para o produtor, principalmente para a safra nova, porque ele entende que em 2020 a gente pode ter um panorama um pouco diferente para câmbio. Se a economia brasileira andar, a gente pode ter um câmbio mais fraco e tal. Então ele voltou para o mercado para aproveitar esse movimento de alta do câmbio e travou aí principalmente via barter aí alguns volumes para a safra nova. E hoje saem dados atualizados do plantio americano. Se for registrado um atraso significativo, os preços podem subir mais no mercado internacional e aqui no mercado interno? O mercado está olhando principalmente para o clima nos Estados Unidos, né, Kelly? A gente teve aí na última semana uma melhora climática e as previsões aí apontam também para que essa semana vai ser uma semana positiva para o plantio. Então, em teoria, a gente deve ter um dado melhor, né, um ritmo melhor de evolução do que nas semanas anteriores. Só que a gente também deve ter o primeiro dado de condições das lavouras. E é muito provável que seja aí o pior início de safra em termos de condições para a safra americana. Então isso pode dar um certo fôlego para o mercado. Mas se o plantio andar, o que é a tendência na semana passada e nessa semana também, a gente pode ter um fator negativo aí para médio prazo, porque é possível ainda que se plante a área esperada para soja, nada está definido ainda. Então os próximos dias, as próximas semanas ainda serão decisivos em termos de clima para a safra americana. Luiz, e o mercado aí, como é que está refletindo o acordo entre os Estados Unidos e México, que evita a imposição de tarifas sobre produtos mexicanos? O mercado sentiu um pouco, né, de forma negativa na semana passada, porque o México ele é um comprador de commodities americanas, e aí o mercado refletiu negativamente. Mas o mercado, de alguma forma, não esperava que fosse perdurar muito tempo. A gente sabe que o México não é a China, não tem a força que tem a China para continuar uma guerra comercial com os Estados Unidos, então o mercado já esperava, de fato, esse problema entre os países não se prolongasse por muito tempo. Então o mercado reflete isso positivamente hoje, mas eu diria que esse fator não é tão importante nesse momento. Pesa mesmo, né, o que é mais importante para o mercado ainda é essa questão da área americana e do clima nos Estados Unidos para a nova safra. Começa hoje a missão dos Estados Unidos para inspecionar frigoríficos brasileiros. A auditoria, que acontece até o dia 28 deste mês, vai passar por plantas de 6 estados: São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso do Sul. Além disso, laboratórios federais e serviços de inspeção também vão passar por vistoria. Vale lembrar que a exportação de carne bovina do Brasil para os Estados Unidos está suspensa desde junho de 2017, devido a reações provocadas no rebanho pela vacina contra a febre aftosa. Na avaliação da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, o Brasil já cumpriu todas as exigências feitas pelos americanos em relação à qualidade do produto e agora está pronto para retomar as exportações de carne bovina in natura ao país. Sobre a importância dessa missão para o mercado pecuário, vamos conversar com o Hélio Micheloni, analista de mercado. Hélio, qual que é a importância aí dessa missão para a imagem do Brasil como exportador? Boa tarde. Boa tarde. Bom, a imagem do Brasil é excepcional porque o que realmente vai induzir e nos levar a abrir outros países, como Coreia do Sul, ele nos habilita a entrarmos em outros países. É uma carta meio que branca para a gente, é muito bom. O primeiro processo para o Brasil ser autorizado a exportar para os Estados Unidos durou quase 15 anos. Para essa retomada se concretizar, o mercado espera um prazo menor? Então, aí já é mais difícil. A gente sabe que todo esse movimento protocolar ele é lento. Porém, com esse novo governo, com essa nossa nova postura, eu acredito que ele virá rápido, muito provavelmente esse ano ainda. E com a autorização aí dos Estados Unidos, o Brasil pode ganhar outros mercados que seguem o protocolo de qualidade americano? Então, exatamente isso. O grande ganho é esse. Por quê? Pelo menos na primeira negociação que houve, nós tínhamos apenas 60 mil toneladas de exportação anual para os Estados Unidos. Ou seja, é nada, perto do nosso volume aí de 1,5 milhão, 1,7 milhão, 1,3 milhão, enfim. Agora, o que realmente importa é que o valor exportado lá, a tonelada, é muito alto, traz um ganho, logicamente, para o mercado, mas ele abre as nossas fronteiras. Esse é o mais importante. A gente tem acompanhado aí o avanço da peste suína africana na China e em outros países da Ásia. Com isso, você acredita que as exportações de carnes brasileiras vão continuar crescendo? Absolutamente sim, né? Não tem como. Você não tem um outro fornecedor
em termos de volume e preço para atender esse outro mercado. Então, o volume, a China, considerando, né, dentro da normalidade, eles vão ter que comprar. Então, isso vai nos beneficiar e muito. Você veja lá, eles abriram 20, 30 plantas argentinas numa canetada agora, mês passado, né? Simplesmente liberaram novos frigoríficos argentinos. Infelizmente, a gente carrega toda essa pecha aí de más negociações anteriores, aftosa, então aqui o processo é mais lento. Sentiu falta de algum conteúdo? Acesse www.canalrural.com.br.